Hey, sexys! Como vocês estão? O episódio de hoje, ele é especialmente para uma amiga que tá passando por um momento difícil, mas também para broken-hearted sexys. Hoje nós vamos falar sobre términos e esse momento que é super complicado. E eu não acho que é nem só em relação a términos românticos. Eu acho que todos os rompimentos de relacionamento na nossa vida que eram importantes pra gente são muito difíceis. Relacionamentos amorosos, mas também relacionamentos de amizades, relacionamentos de família. Eu já sofri muito em relacionamentos de amizades, mais até do que o relacionamento amorosos, simplesmente pelo luto que eu vivi de o que eu acreditava poder ser um relacionamento maravilhoso e não era. E eu tive que romper esse relacionamento. Então, hoje nós vamos falar um pouco sobre rompimento de relacionamentos e como criar um futuro depois disso. Bem-vindas ao Manual de Sobrevivência ao Término. E hoje a gente vai focar especificamente em relacionamentos amorosos, mas entendam que são relacionamentos em geral, assim. Nenhum rompimento de relacionamento é fácil. Eu acho que, na verdade, eu acho que você ou pode sair benzão, tipo, caraca, porra, pelo amor de Deus, graças a Deus eu consegui sair desse término, era tudo que eu precisava. E aí você dá um trampolim, porque você tentou tudo que você podia e você sabia que você precisava sair disso há muito tempo e você passou por todas as etapas do término dentro do próprio término, e quando você já sai tipo assim, mãos lavadas, eu estou bem, bora para a próxima fase da minha vida, vai ser a melhor do mundo. Ou você pode passar por todas essas etapas que a gente vai comentar aqui hoje, mas que elas também são super válidas. E eu acho que todo mundo que sai bem resolvido de um relacionamento passa por isso dentro do relacionamento, tá? Eu não acho que ninguém pula essa etapa. Mas eu sei que quando a gente sai mal de um relacionamento, pode ser uma das coisas mais avassaladoras que pode acontecer com a gente. Porque é como se a gente perdesse a nossa identidade, é como se a gente perdesse o nosso eixo e a gente passa a não se reconhecer. Tudo aquilo que a gente acreditava que a gente era, o valor que a gente acreditava que a gente tinha, o que a gente acreditava ter de potencial, fica muito nublado e a gente não consegue acessar isso de volta. E é muito louco, porque parece que a gente esquece o que a gente é. Se um dia já fui foda, não me lembro. Mas a gente sabe que existe esse pós. Ele é só difícil de chegar. Então o manual, ele é meio que um guia para dar nome a todos esses momentos aí que a gente passa e um pouco do passo a passo de como passar por esse momento que é muito nublado e muito turbulento, que são os términos. Então, nos términos eu sinto que a gente pode entrar em contato com a nossa pior versão. A gente fica extremamente inseguro, assim. E eu acho que isso vem de a gente perder grande parte de uma identidade que a gente veio construindo aí ao longo dos anos. Principalmente relacionamento amoroso, cara. Quando você namora com uma pessoa 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, mora junto, a Carol que você conhecia antes de namorar era uma. A Carol que você vai se moldando, vai se conhecendo, vai se entendendo, vai virando outra. E você passa a ser uma Carol com esse anexo. E desculpa eu estar falando Carol, mas enfim, vocês entenderam. Você passa a ser essa pessoa com esse anexo. E ele deixa de ser quase como um anexo. Ele passa a ser sua personalidade. Então imagina, quando você termina com uma parte tão grande da sua vida, com uma parte tão grande da sua personalidade, é como se você perdesse um braço, assim. Você não tem mais os programas que você ia, a rotina que você tinha, quem te reforçava em lugares que você gostava, também reforçava em lugares que você não gostava, mas a gente ainda não vai entrar aí. A gente tá na sofrência, na parte da sofrência, que é a parte mais crítica e tensa e
e realmente que te tira daquele eixo que você conhece tão bem. Mas eu tô te falando que isso é normal porque você literalmente acabou de perder um braço, entendeu? Então, a gente não se conhece mais da forma que a gente se conhecia antes. E a gente tá muito desconectado daquela versão antiga lá, que a gente já foi um dia e que a gente desconectou ao longo desse processo de construir essa versão que você conhece de você hoje. E o segredo de você sobreviver a um término é você passar a gostar mais da sua próxima versão, que você sabe que vai acontecer, do que essa que você está vivendo agora. Porque ela talvez foi uma versão que abriu muito mão dos seus limites para você chegar nesse lugar que você tá aí de desconforto, de se sentir pequena, de se sentir sem se reconhecer. A gente provavelmente ficou muito tempo tentando fazer encaixar antes de desistir daquilo. Então, a gente está num momento em que não é necessariamente a gente e muito menos a nossa melhor versão. E você sabe disso. Então, o segredo do término é você chegar nessa próxima versão e acreditar que essa versão aqui existe e amar mais essa versão do que a versão que você tá existindo hoje. Ou amar mais a gente do que a gente ama esse outro. Ou melhor, essa versão que a gente acredita que o outro poderia ser. Porque o que a gente tá apegada dentro de um término não é aquela pessoa que a gente está terminando. É todas as possibilidades do que essa pessoa poderia ter sido, do que esse relacionamento poderia ter sido na sua vida e o quanto você poderia ser feliz. Mas isso tudo são só hipóteses, ideais que a gente criou dentro da nossa cabeça, que, assim, segredo, são mais reflexões da sua própria personalidade do que a da pessoa. Porque tudo isso que você está construindo aí, dessa versão que você está muito apegada ainda, são, infelizmente, coisas que a gente criou dentro da nossa cabeça e que a gente viu potencial dentro de um relacionamento, mas que elas não existiram. Então, pra gente superar um término, pra gente sobreviver a um término, é a gente desapegar dessa versão aqui e se apegar mais à versão que a gente vai construir, que a gente vai se amar muito mais do que na situação que a gente está hoje. Então, eu já passei 100% por um desses, tá? E eu falo com muita propriedade que eu me perdi no plot. Eu entrei pra terapia por causa desse. E coitado, não era nem culpa dele. Eu já até falei deles em outro podcast. Inclusive, fun fact, ele me mandou uma mensagem depois de um trecho do podcast. Ele falou, isso sou eu? Eu falei, mas eu sobrevivi e ressignifiquei muitas coisas desse término, porque eu entendo que todas as coisas que eu sofria naquele término, eu não sofria por causa dele, eu sofria por causa dessas versões que eu imaginava que ele poderia ser, dessa realidade da minha vida que poderia ter existido e assim, não era ele, não era isso, e eu fui construir outra realidade pra minha vida. Mas antes disso, eu fiz várias coisas, inclusive depois dele, pra eu me encontrar e eu ter um senso de valor, eu namorei 6 vezes em 2019, depois dele. Eu queria muito ter um podcast desse pra me dar um pouco de um guia, assim, um manual, alguma coisa um pouco mais tangível do que só sair namorando com um monte de gente. Mas eu não tinha. Então, o que eu entendi, assim, quando eu tava nessa situação e quando eu vejo muitas amigas passarem por muitas situações muito parecidas, onde elas lutam pra sair de relacionamentos, elas lutam pra se reconectar com elas mesmas pós-relacionamento, pra ver o valor delas, é que a pessoa só sai daquela situação quando ela quer, quando ela tá muito afim. Porque a única pessoa que tem real controle de alguma coisa dentro dessas situações é você. Mas eu sinto que muitas vezes, principalmente mulheres, nós temos que chegar lá no fundo do poço mesmo. A gente tem que ter certeza absoluta que aquilo não tem mais nenhuma chance de dar certo. Ou melhor, que eu
me esforcei ao máximo, eu dei tudo de mim, eu fiz todas as alternativas possíveis e imagináveis para aquilo dar certo e não deu. Só então aí eu ganho a coragem e a força para eu me tirar dessa situação. Quando você tá num estado de baixa energia e, tipo assim, sem autoconfiança e sem ter clareza de que você é the fucking shit, entendeu? Mas quando a gente tá afastada um pouco disso, a gente vai testar ao máximo todas as possibilidades pra gente ter certeza absoluta que aquela situação ali não combina com a gente precisa sair daquilo porque a gente quer mais pra gente. Mas eu já passei por muitas vezes situações que eu meio que botei a colher ali no meio do relacionamento, dei minhas opiniões, não sei o quê. E eu vejo que as pessoas só saem das situações quando elas querem, quando elas estão prontas. E não tem nada que eu vá falar que vai fazer a pessoa realmente sair de um relacionamento, sabe? Então, você tem que estar muito querendo sair disso para você conseguir mudar o seu mindset e recuperar controle da situação. Mas eu acho que a nossa natureza, mulher, de protetora, a gente tem esse complexo de salvadora da pátria, onde a gente precisa salvar esse relacionamento, salvar essa pessoa e fazer essa pessoa enxergar da forma que eu tô vendo. Mas enfim, eventualmente as pessoas têm que chegar lá. Eu não julgo, porque eu acredito fielmente que o meu objetivo nessa vida é ser feliz, o objetivo das pessoas é ser feliz e elas têm que fazer o que faz elas felizes. E mesmo que seja naquele momento, mesmo que você saiba que aquilo não vai te fazer feliz por uma vida inteira, às vezes você não tá confortável o suficiente com aquela situação para você sair daquele lugar. Então eu não julgo pessoas não tomarem decisões que elas ainda não estão confortáveis, porque vai trazer uma infelicidade muito grande para ela naquele momento. Entretanto, quando você tem, assim, um lapso de coragem e você tem um pensamento de tipo, talvez isso não faça sentido para mim. E aí você vai ali se dando a graça de você não ter ainda a coragem de tomar essa decisão, mas você vai construindo isso e vai construindo essa coragem de gostar mais de você do que do outro. E aí você vai e toma uma atitude. E aí é muito desafiador não voltar atrás desse lugar que é muito desconfortável, que é você perder sua identidade, perder seu eixo, a partir de um lapso da coragem. Mas eu gostaria de hoje ser o lapso na sua consciência, uma voz imparcial que traz verdades para fazer você acreditar e confiar dentro de você que talvez exista uma versão sua que você ama mais do que essa que fica querendo fazer você voltar a padrões que são mais conhecidos, portanto mais confortáveis, mas existe essa versão que você gosta mais. Existe essa versão que você se orgulha mais. Existe essa versão que ela é difícil de ser construída, mas ela existe. E você só precisa ter coragem de ir atrás dela. Então, vamos falar um pouco do passo a passo do término, assim, pra às vezes ficar mais claro. O que é um término? Um término, ele, pra mim, um namoro é quando duas pessoas estão numa mesma página. Então, nós temos valores de mundo, igual, visões de mundo, iguais. Nós queremos a mesma coisa com esse relacionamento, nós queremos a mesma coisa com a nossa vida. E a gente tá na mesma página. E aí, um término é quando existem duas pessoas que às vezes estão em páginas diferentes em relação a coisas diferentes. Eu quero ter filho, você não quer ter. Eu quero focar na minha carreira profissional agora sem criar espaço para ter nenhum tipo de investimento num relacionamento. Você quer investir num relacionamento. Eu quero ficar com mais pessoas, você não quer ficar com mais pessoas. Não existe certo e errado. E eu acho que as pessoas se prendem muito a esse julgamento de você querer falar que a vontade da outra pessoa ou que os desejos, a visão de mundo, o que a pessoa quer para a vida dela tá certa ou errada. Aquilo, obviamente, dói em você porque aquilo talvez não é o que você queira. Ou
às vezes é muito difícil de você falar isso pra uma pessoa amada, porque você sabe que vai criar essa diferença de páginas onde vocês vão estar. Mas eu te garanto que é muito mais dolorido você ficar numa coisa que não faz sentido e é uma coisa que às vezes você ou a pessoa vai ter que diminuir pra caber, do que vocês só se permitirem a ser pessoas diferentes, com vontades diferentes e momentos de vida diferentes, e que vão eventualmente encontrar coisas que fazem mais sentido umas para as outras. Mas eu acho que as pessoas ficam muito insistentes em querer fazer ser aquela pessoa e querer fazer você ver da mesma forma do que eu. Eu não tô falando que relacionamentos não precisa ter investimento de tempo, de esforço. Eu acho que todos os relacionamentos é uma eterna construção. Mas existem algumas coisas que são inegociáveis. E quando a gente se encontra nesses inegociáveis, tá tudo bem duas pessoas estarem em páginas diferentes. Só isso às vezes determina que vocês não vão seguir caminhos juntos. E isso é um término, entende? Ele não tem que ser tão triste se ele tiver uma razão por trás. E você conseguir entender que pessoas diferentes têm gostos, necessidades e vontades e desejos diferentes. E por mais que você ame aquela pessoa e você construiu muitos anos da sua vida junto daquela pessoa, as pessoas podem crescer para lugares diferentes. Isso é o que normalmente acontece num término. São só duas pessoas querendo coisas diferentes. E tá tudo bem, juro, tá tudo bem. Porque eu acredito fielmente que o objetivo nessa vida, num relacionamento, mas nessa vida, é ser feliz. E você não pode querer que a sua felicidade seja mais importante que a do seu parceiro e vice-versa, sabe? Eu gostaria muito de que, se eu tivesse clareza de que alguma coisa me faz feliz e o meu relacionamento não consegue me prover isso, ou tipo, eu preciso me dar a oportunidade de buscar por mim mesma, eu consiga ter a coragem de ir atrás do que me faz feliz. E eu também preciso ter a coragem de fazer a pessoa ir atrás da felicidade dela e não eu ser a fonte da felicidade dela. Isso é um pensamento muito egoísta. Passo número 2 do entendimento sobre términos. Você vai ter que sentir o que você tiver que sentir para aprender o que você vai ter que aprender. Mas principalmente você vai ter que sentir o que você tiver que sentir. Eu acho que um erro básico do ser humano é querer fugir do desconforto. E não é um erro, é só a nossa natureza humana. O nosso cérebro, literalmente, ele é programado para fazer a gente fugir de desconforto. Então, na nossa natureza animal, assim, quando a gente se depara com uma situação de perigo, de desconforto, a gente tem esses mecanismos que fazem a gente querer fugir, ou se esconder, ou atacar, porque a gente não nasceu para sentir esse desconforto, mas às vezes tem coisas que a gente controla e tem coisas que a gente não controla, entendeu? Então, quando a gente tá passando por um término, às vezes a gente vai sentir algumas coisas desconfortáveis. A gente vai ver a pessoa que a gente ainda ama engajando com outras pessoas. Ui, eu sei, trememos até de falar, mas a gente vai ter que ver isso. A gente vai ter que imaginar uma vida sem aquela pessoa. A gente vai ter que imaginar a gente se botando em situações sociais sozinhas. Imaginar a gente se botando em conversas difíceis. A gente vai ter que aprender a lidar com aqueles novos sentimentos desconfortáveis que a gente ainda não aprendeu 100% a lidar. Mas ou a gente lida com isso, ou a gente bota tudo pra debaixo de um tapete e toma remédio e fode com 40 caras e enche a cara de álcool e drogas e não lida com nada. E isso vira uma grande questão na sua vida, entendeu? E aí é sempre um tópico sensível. Eu nunca posso ver ele em lugar nenhum. E aí ninguém pode mencionar o nome dele, porque você sabe como me magoa. Cara, a gente não quer ser essa pessoa, né? A gente quer ser uma pessoa bem resolvida, sem traumas, sem cicatrizes, que consegue lidar com os nossos BOs, pelo amor de Deus. Então, vai doer. Vai doer pra caceta. Até não doer mais. E
uma coisa que eu sinto que ajuda muito quando a gente tá passando por esse processo de muitas emoções elevadas é a gente trazer um pouco de razão para essa emoção. Por exemplo, eu fui na rua e eu vi ele com ela. Cara, o que eu tô sentindo? Putz grila. Tô sentindo que o meu peito vai sair pela boca. Tô sentindo que eu quero pegar ele e ela pelo cabelo. Óbvio que eu vou sentir isso. Eu tô me sentindo trocada. Eu tô me sentindo sem valor. Mas eu terminei com ele por uma razão. Eu terminei com ele porque ele era grosso. Eu terminei com ele porque ele não escutava nada do que eu falava. Eu terminei com ele porque ele não fazia questão de botar nenhuma das minhas questões em prioridade. Não fazia questão de me encontrar no meio do caminho. Eu lembro porque eu terminei com ele. Eu tenho certeza das coisas, do porquê eu terminei com ele. Eu não terminei com ele de bobeira, eu não terminei com ele de impulso. Eu terminei com ele porque eu queria. E isso é você trazer razão para as suas emoções. E às vezes a gente esquece, principalmente quando passa. Então uma coisa que eu gosto muito de fazer é journal. E eu escrever as coisas que eu tô sentindo. É muito bom você fazer isso quando você tá passando pelas coisas que você tá passando. Ajuda a trazer emoção naquele momento. Mas também, por exemplo, tá sofrendo que você terminou? Lista todos os motivos pelo qual você terminou com essa pessoa. Pra você ficar olhando bastante para aquilo, sabe? Recuperando dentro do seu cérebro, trazendo razão para as suas emoções. Porque, principalmente quando passa assim, passa a dor, a gente só sente a falta. E aí é nesse momento que a gente volta para o que é o conhecido, principalmente do que tá faltando ali. Mas é muito, muito importante a gente se manter forte, óbvio, mas também lembrar, ter razão, ter certeza do porquê que a gente tomou as decisões que a gente tomou. E eu não tô falando que não tem problema voltar atrás. Não tem problema você voltar atrás das suas decisões, até porque eu acredito fielmente que as pessoas mudam e evoluem. Eu acredito que a gente pode trocar de ideia e entender que, na verdade, aquilo era a minha fonte de felicidade. Eu já voltei com a pessoa que hoje eu sou noiva, porque eu achei que eu queria uma coisa num momento da minha vida e eu terminei com ele. Vi que não era nada das coisas que eu pensava que eu queria, porque eu fui buscar isso em novos relacionamentos. E eu tive isso em novos relacionamentos. E eu falei, puta que pariu. Não é isso que eu quero. Tipo, não é essas coisas que eu quero. E eu voltei atrás e pedi desculpa. E hoje eu tô muito bem e feliz com a pessoa que eu escolhi casar. Mas eu acho que quando a gente é levada só pela nossa emoção, é muito fácil da gente agir por impulso e não pelas nossas certezas, sabe? Então, só trabalhar aí nas nossas certezas e focar nas coisas que a gente tem controle. Porque a gente vai ficar muito nesse processo também, tipo, e se ele fosse diferente? E se ele passasse mais tempo comigo? E se... nos ICs e pensando, tipo, o que as pessoas vão pensar de mim? Nossa, todo mundo agora vai querer pegar ele. Nossa, será que alguém vai querer me pegar? Nada dessas coisas você pode controlar. E todo o tempo que você investir pensando nas coisas que você não pode controlar é um desperdício do seu tempo investido nas coisas que de fato você pode controlar. E o que a gente pode controlar? A gente pode controlar aonde e como a gente investe o nosso tempo. A gente pode controlar o que a gente pensa, porque você acha que você não pode controlar as coisas que você pensa e você sente. Mas isso são coisas que a gente 100% controla. Esse processo, inclusive, é o processo do mindfulness. O mindfulness, ele vem para fazer a nossa mind ser full, basicamente. Mas é tipo assim, como que eu
consigo controlar e treinar os meus pensamentos e as minhas emoções quando ela vem, aonde eu posiciono a minha atenção, porque aonde você posiciona a sua atenção é onde você posiciona a nossa energia. E aí, a partir disso, a gente realmente consegue ter algum tipo de controle sobre as coisas que a gente faz. Então, o que você vê, aonde você anda, quem que frequenta o seu arredor, o que você planeja, isso tudo são coisas que você pode controlar. E quando a gente está passando por uma situação onde a gente está criando uma nova realidade, a gente quer focar nas coisas que a gente controla. E a gente abre mão um pouco das coisas que a gente não controla, tá bom? Então, a gente vai ter que sentir todas essas coisas, entender todas essas coisas, realmente viver aquilo, aprender a lidar com aquilo, para então passar por aquilo. E aí você vai passar por todas as coisas que você tiver que passar. Mas eu te garanto que o pós disso é o pote de ouro. É a sua evolução, aonde a gente quer chegar. Que é o passo número 3, o futuro. Então, como que a gente dá esses próximos passos e por que é tão difícil você sair desse estado onde você tá e, de fato, dar esses próximos passos? Número 1, é porque ser a vítima é muito mais confortável. É muito mais fácil você ser a vítima. É muito mais fácil as pessoas terem cuidado ao falar com você e se importarem com os seus sentimentos e as suas emoções e se preocuparem em te ligar para chamar você para fazer coisas. E a gente gosta desse lugar de vítima, sabe? Ele é simplesmente mais confortável da gente é mais fácil. Só que você tomar decisões para sua própria vida, ela dá muito medo porque ela automaticamente torna você responsável pelas suas decisões. Agora você não é mais a vítima, as pessoas não escolhem mais as coisas por você. Você não tem a incapacidade de tomar decisões. Quando você toma decisões, você é o responsável pelas suas decisões. Isso dá um medo do cacete, ainda mais quando a gente tá sem identidade, sem personalidade, sem rumo, sem eixo, sem futuro, sem saber quem a gente é. Mas a gente tá reconstruindo esse personagem. E tem que ser você por você. Como eu falei, ninguém vai te tirar dessa situação e ninguém vai te botar em uma situação melhor, a não ser que seja você. Mas construir de novo esse relacionamento com você, pra mim, é o processo mais especial de todos os términos, porque você termina com uma pessoa, mas você... É como se você voltasse com você, sabe? Todo o seu tempo tá voltado a ser a sua melhor versão. Todo o seu tempo deveria estar investido em ser a sua melhor versão. Os seus pensamentos investido em ser a sua melhor versão. Tá na época de você ser egoísta. Tá na época de você realmente trabalhar em ser a versão que você ama mais do que essa versão antiga que você conhece aí. Então, eu vou dar algumas savage tips para quando eu tô num momento pós-término, assim, coisas que eu faço, tipo, a curto prazo pra me fazer sentir bem. Porque às vezes a gente só precisa de, tipo, assim, um guia, sabe? Ló, não tô a fim de pensar muito. Me dá umas coisas aí pra eu conseguir, então, me tirar desse estado merda que eu tô e começar a ficar um pouco melhor. Então... ter novas referências. E assim, esse é pra quando você tá pronta, tá bom? Mas eu acho que, tudo bem, eu namorei muitas vezes, mas eu entendi tudo o que eu não queria dentro de um relacionamento. E eu, querendo ou não, tive várias novas referências do que eu poderia ter. E o que poderiam ser possibilidades dentro da minha vida. E que eu não tinha quando eu tava dentro daquele universo onde aquela piroca era a única que existia no universo. Então, vai explorar. Vai ver outras opções, vai ver novas referências, porque você vai entender que aquele biscoitinho não era o único que existia no mundo. Existem muitos mais por aí e que querem muito você. Mas eu também gosto muito de, tipo assim, me sentir uma gostosa. E como que eu me sinto uma gostosa nessas épocas? Eu escuto música de gostosa. Vou disponibilizar aqui minha playlist de gostosa pra vocês botarem. E eu gosto de uma lingerie de gostosa. E eu gosto de fazer coisas que façam eu sentir que eu estou cuidando da grande gostosa que eu sou. Então eu passo uma comida gostosa, eu me maqueio. Eu gosto de me sentir uma grande gostosa. Eu vou pra academia, treino glúteos e faço coisas que são únicas
e objetivamente, exclusivamente feitas para me sentir gostosa. Então, esse é o nosso foco desse momento, me sentir gostosa. Novas programações, a gente tá reconstruindo o personagem, né? Então a gente quer uma makeover. Por isso que toda gente corta cabelo quando termina. Você precisa de um novo personagem ali. Então, se não é cortar o cabelo, é uma bolsa nova, é um investimento? É, mas faz parte do seu novo personagem. Um novo esporte, um novo hobby, um novo curso, coisas novas que vão te dar novas coisas para ocupar sua mente, construir o seu personagem e fazer você desconectar um pouco daquela versão antiga para sua nova versão. Sair com as suas amigas e ser jovem e idiota. As pessoas não dão a importância que esse processo é no término. Ele é essencial para o seu término. Você precisa ter também coisas mais leves para você lidar durante esses momentos tão profundos. E você literalmente sair com as suas amigas para rir, ficar idiota, dar uma dançada, botar essa energia pra fora é muito importante, pelo menos pra mim, quando eu tô querendo passar por esse momento que é super difícil. E se nada disso funcionar, fake it till you make it. Cara, o nosso corpo acredita muito nas coisas que a gente sinaliza pra ele. Então, se eu acredito, eu tô bem, eu tô forte, eu vou ficar forte. E eu começo a manifestar essas coisas dentro da minha mentalidade é muito melhor do que você manifestar eu sou uma merda, eu sou uma idiota, eu nunca vou conseguir mais ninguém. Então fake it till you make it, pra dentro e pra fora. Vai sair, vai botar roupa que te faz sentir linda, vai sair com todas as suas amigas, postar foto no Instagram sorrindo. Não, tipo, ai, olha como ela não tá lidando. Você tá lidando porque você passou por um manual inteiro, mas não é por causa disso que você precisa ficar se portraying como uma vítima miserável, entendeu? Você vai fake que você tá maravilhosa até você de fato se sentir maravilhosa. Mas é muito mais fácil você chegar nisso quando você tá fingindo ser maravilhosa do que se você ficar reforçando esse complexo de vítima aí de você é a pior pessoa do mundo, você não tem valor nenhum, então vamos reforçar os nossos sinais positivos. E pra finalizar, amor, você tá passando por uma fase difícil e tá tudo super bem, então você vai sentir o que você tiver que sentir. Tá tudo bem não ficar bem. Eu só peço para que você não se conforte com esse sentimento negativo que você tá sentindo, porque você sabe que você tem que fazer coisas que te fazem bem. Por mais que você não queira, você sabe que fazer coisas que você não quer, mas que você sabe que te faz bem, é o que vai fazer você gostar mais do personagem novo do que o antigo. Esses são os meus 2 centavos em relação a términos de relacionamento. Eu espero que essa fase seja leve e tranquila pra você. E eu te vejo do outro lado mais sexy do que nunca. Bye!